O meu filho começou a ter contato com o ensino educacional desde muito pequenininho. Ele ainda tinha 8 meses quando ele entrou no primeiro berçário da vida dele. Ele passou por berçários, pelo Jardim 1, pelo Jardim 2 e agora ele está no Jardim 3 com 4 anos de idade. Bom, uma das coisas que é traço do meu filho é ele ser uma criança assertiva. Uma criança assertiva é uma criança que não tem medo de falar o que pensa, de se posicionar. Se não gostou, eu não gostei. Se eu não quero, eu não quero. E eu já venho percebendo essa personalidade nele desde que ele aprendeu a se comunicar desde muito pequenininho. Nessa nova escola, porque nós mudamos de casa, eu coloquei ele numa nova escola. Ele começou a se adaptar super bem, ele ia de van, voltava de van com os coleguinhas do condomínio, e ele voltava super feliz, alegre, já querendo até fazer as atividades de casa, de tanta alegria e tal. Isso para uma mãe que é solteira, que não tem rede de apoio, é a melhor coisa do mundo, saber que o seu filho está sendo bem acolhido na escola e que ele está conseguindo se desenvolver em potencial. Até que chegou um momento em que ele começou a chegar meio revoltado da escola, reclamando que a escola era chata, já não queria fazer as atividades, fazia de mau gosto, sabe? Reclamando da professora. E eu, meu filho, você falou que gostava da professora, você não gosta mais? Mãe, gosto só um pouquinho assim, não gosto mais tanto não. Mas por quê? Porque eu não gosto, porque ela é chata, a escola é chata. Chegou um momento que ele chegava tão nervoso da escola, tão revoltado, sabe? Que ele descarregava tudo em casa, chegava nervoso já, jogando a mochila e tudo. E, gente, o que que tá acontecendo? Me muda de escola, eu não quero estudar mais nessa escola. Mas por quê, meu filho? Porque eu não gosto dessa escola, ninguém gosta de ninguém daquela escola. E eu, sem entender o que estava acontecendo, né? Falei, não sei o que está acontecendo, ele não conseguia me explicar. E, diante a isso, eu também comecei a receber algumas reclamações. Por exemplo, uma professora começou a reclamar do comportamento dele, porque ele não queria participar das atividades de inglês, por exemplo. E quando eu perguntava para ele falava, porque a professora é chata. Então eu não entendi o que estava acontecendo. E uma das reclamações foi que ele xingou um coleguinha. Quando ele chegou em casa, eu falei, você xingou um coleguinha? Aí ele, não, xingar, tipo, ele perguntou o que que era xingar. E aí eu falei pra ele, olha, você chamou um coleguinha de burro. Ele falou, não, mamãe, a gente tava brincando de personagens. E aí eu falei pra ele que ele tinha a cabeça do burro do Shrek. E eu falei, tudo bem, meu filho, mas ó, burro é um xingamento, é uma ofensa. Quando você fala isso, você pode machucar os seus coleguinhas com palavras, eles podem não gostar, não faça isso. Não, mamãe, mas estava todo mundo brincando. Eu falei, mas a professora não vai interpretar como brincadeira. Tudo bem, mamãe, não vou fazer mais isso, não vou mais xingar. Ok, isso, gente, com 4 aninhos de idade, quase completando 5. Uma dessas reclamações também, a professora me mandou uma foto de uma formiga que estava pintada com 2 tons de marrom, e estava escrito, a criança não terminou a atividade, não pintou com capricho. Eu achei aquilo um pouco bobo, porque o desenho estava pintado de acordo com o que ele pinta em casa, nos desenhos, até mesmo o Bob Goods que eu comprei, ele pinta daquele jeito. Então, assim, não tem muito capricho mesmo, sabe? Eu fiquei um pouco, assim, chateada. E aí, quando ele chegou em casa, eu falei assim, meu filho, você que pintou esse desenho? Ele falou, pintou. Você gostou do que você pintou? Ele falou, gostei. Eu gostei, mamãe, mas eu pintei do meu jeito e a professora queria que eu pintasse do jeito dela. E eu falei pra ela que eu não ia pintar do jeito dela. Eu, então, mas a professora te ensinou um jeito de pintar ou alguma coisa? Não, mamãe, eu queria pintar assim. Falei, tá, entendi. Não sei o que que aconteceu, o que que estava acontecendo, mas aquilo, né, começou a me irritar. Até que chegou um momento em que recebi vários convites do grupo dos pais para aniversários. A gente foi no aniversário dos coleguinhas, eu conhecia alguns pais, conhecia algumas crianças que estudam com ele, vi a forma que ele interage com as crianças da escola, vi o carinho e o amor que ele tinha pelas crianças ali, sabe? Uma coisa muito gostosa e muito agradável. Também teve o aniversário de 2 meninas que elas eram gêmeas e elas mandaram o convite, eu confirmei o aniversário e fui para comprar o presente. No dia, o meu filho teve muita resistência e falou: não quero comprar presente para elas e não quero ir no aniversário delas. Falei, por que, meu filho? Ele falou, e nem quero que você convide elas pro meu aniversário, porque estava chegando próximo do aniversário dele e eu iria convidar sim a mãe dela, né? Até que, na verdade, eu mandei no grupo dos pais, então eles já estavam convidados. Ele bateu o pé, falou, nem eu quero ir no aniversário delas e nem eu quero que elas venham no meu aniversário. Nós não somos amigos e eu não quero elas aqui, eu não quero ir no aniversário delas. E eu pensando comigo, pelo convite, a festa ia ser linda, né? Um espaço de festa maravilhoso aqui na nossa cidade. Eu falei, nossa, meu filho, sério? Por quê? Porque eu não gosto, mas a gente não é amigo. E eu não quero elas aqui, não quero ir lá com elas. Falei, cara, tudo bem, né? Que estranho, mas tudo bem, ainda sem entender o que estava acontecendo.
Aí chegou um determinado momento em que a professora me mandou uma foto que uma coleguinha da sala dele, que inclusive eu conheci ela no aniversário que nós fomos, ela queria dar um presente pro Adam. E aí perguntou pra mim se eu aceitava receber o presente, porque a mãe dela tinha autorizado. E ele chegou super feliz com esse presente. E ele também, essa mania de chegar lá em casa e falar: mãe, eu falei que eu vou levar chocolate pra fulana. Mãe, eu falei que vou levar um chiclete pro Beltrano. Aí eu tenho que mandar no grupo: oi, tudo bem, mãe do coleguinha, mãe da coleguinha? Meu filho quer mandar um chocolate? Posso? Pode. Aí eu mando e a professora entrega e põe dentro da mochilinha do coleguinha para os outros colegas não ficar com ciúmes, não ter briga, coisas do tipo, né? Aí, nessa de coleguinha aqui, coleguinha ali, meu filho começou a voltar muito estressado com toda essa situação e eu decidi conversar com a professora. Mandei uma mensagem, falei, vamos fazer uma reunião? Vamos entender o que tá acontecendo? Ela, ai, mãezinha, vamos, porque realmente o Ada não tá participativo, eu preciso conversar com você. E eu já comecei a pensar, nossa, o meu filho ele deve ter TOD, para quem não sabe, TOD é transtorno de oposição e disposição, que geralmente tem crianças que têm muita raiva, né, que carregam, assim, que não conseguem seguir regras, que se opõem aos professores, aos pais, né, enfim. Eu peguei, achei até que meu filho poderia estar com isso, porque ele estava indisposto e indo contra a professora. Durante a nossa reunião, eu fui conversar com ela e ela já começou assim, então, mãezinha, é porque o seu filho, ele não gosta de nenhuma menina da sala de aula. Ele tem problema com todas as meninas da sala de aula. Ele é agressivo com elas. Você precisa ver. Ele tem umas brincadeiras de muito mau gosto. É muito. Quase colocou meu filho como um mini terrorista, um agressor. Sabe, eu comecei a ficar preocupada. Se eu fosse uma mãe que não conhece meu filho, aquilo ali tinha me contaminado. Só que eu olhei pra ela e falei assim, vem cá. Lembrei das gêmeas, né, que ele não quis no aniversário delas. Eu falei, vem cá, você tá falando que meu filho não gosta de nenhuma menina da sala de aula ou você tá falando que ele não gosta das gêmeas? Na hora ela até consertou assim, o uniforme que ela tava usando, ela não, eu falei que ele não gosta porque eles, assim, as meninas sentam todas juntas, né? Eu falei, você não pode generalizar desse jeito. Porque quando você fala que meu filho não gosta de todas as meninas, você tá colocando que ele não gosta de todas as meninas. E que eu saiba, ele não gosta dessas gêmeas aí. Porque nem no aniversário delas ele quis ir e nem convidá-las para o aniversário dele, ele também não quis. E aí você fala pra mim que as meninas não gostam dele, mas a fulana não mandou fotinha com presente esses dias? Ele não mandou presente pra fulana também? Ele não tem a fulana que estuda aí na escola, que vai no transporte, que eles são melhores amigos aqui no condomínio? Meu filho é super amoroso e naquele exato momento, na minha casa, eu tava com uma amiga que tava com uma bebê de 1 ano e pouquinho na minha casa e o meu filho tendo o maior carinho e amor por ela, sabe? Então não condizia falar que meu filho não gosta de nenhuma menina, sendo que tem meninas na sala de aula que ele brincou no dia do aniversário, que veio no aniversário dele, que chorou na hora de ir embora, porque as coleguinhas foi no aniversário do meu filho e chorou na hora de ir embora, elas não queriam ir embora. E pra mim foi maravilhoso aquele momento, ver o amor que eles tinham um com o outro ali. E a professora falar que ele não gosta de nenhuma, que ele é agressivo, que eu precisava de ver a forma que ele tratava elas. Aí ela falou, na verdade, realmente ele tem problema com as gêmeas. Falei, pois é, eu queria entender o que acontece. Ela virou pra mim e falou, por quê? Elas são duas. E elas são muito caprichosas. Aí o que acontece? Todo mundo tem que fazer atividade, elas pintam com capricho, e aí ele acaba não pintando tão caprichoso assim. Aí o que acontece? Elas ficam rindo, elas ficam desdenhando do trabalho dele, fica falando que o trabalho dele tá feio, que ele não sabe pintar, ele fica nervoso e se opõe a fazer a tarefa. Acaba criando uma aversão pelas atividades. E aí o que ela me disse também? Que por conta eu não mandar ele para a escola perfeitamente de segunda a sexta, porque assim, o meu trabalho às vezes, eu preciso de ir para algum evento, eu preciso de gravar vídeo para vocês, eu preciso fazer algumas coisas e eu saio tarde daqui. Então acaba que, como eu saio tarde daqui, chego cansada, vou fazer janta, vou dar banho, ele vai dormir 1h da manhã, eu acabo permitindo com que ele não vá na escola no outro dia para ele descansar mesmo, porque eu coloquei ele nessa posição. E mesmo que às vezes eu deixe ele com uma babá ou com alguém, eu vou chegar às vezes, 00:30, 1h, vou bater na casa da babá, vou pegar ele, vou levar ele, entende? Então, às vezes, pelo meu próprio cansaço, eu também não consigo seguir perfeitamente. Até porque ele não tá ainda no ensino fundamental que conta notas, que conta faltas. A gente vai ter
uns 15 anos da nossa vida para se preocupar com falta, sabe? Para eu ter que ficar tomando sermão da professora. Eu fiquei bem bolada com isso. Aí ela falou o quê? Que por conta disso, dele matar a aula, ele acabava não terminando as atividades no mesmo tempo das outras crianças. E que ele, tipo assim, perdia o tempo de fazer as atividades dele porque ele estava matando a aula. E como punição, ela não podia deixar com que ele fosse para o intervalo. Então, o que acontecia? Ele não terminava a atividade junto com os coleguinhas iam para o parquinho brincar e ele, como punição, tinha que ficar na sala de aula para terminar a tarefa. Aquilo, para mim, foi a mesma coisa de me dar 2 tapas na cara, assim, sabe? Tipo, eu fiquei em choque com o que ela estava me falando. Punição numa criança que acabou de fazer 5 anos, que tá no jardim 3. Aí tudo fez sentido para mim. Peraí, primeiro tem 2 meninas rindo e desdenhando dele. Ah, e ela falou também que as gêmeas acaba rindo dele por ele não terminar a atividade na hora certa, por ele não terminar junto. Tipo, você demora, você ficou por último, eu terminei primeiro. E ele fica nervoso e acaba não querendo fazer as atividades. Aí eu fico pensando, 2 meninas em cima dele, enchendo a cabeça dele, enchendo o saco dele, fazendo ele ficar com raiva da tarefa. Aí a professora, tipo assim, o que ela faz pra isso? Ela, eu vou conversar com a mãezinha delas mais tarde pra ver o que a gente pode fazer, sabe? E aí, eu penso nisso. Elas primeiro criticando o trabalho dele. Segundo, ele acaba não terminando a atividade na hora que tem que terminar. E aí, ele sofre uma punição de não brincar com os coleguinhas dele, porque ele tem que ficar fazendo atividade. Aí ele faz atividade de qualquer jeito pra terminar rápido. Ela manda uma foto pra mim, porque ele não terminou com capricho. Ou seja, tá totalmente errado. É totalmente errado, não precisa. Manda a atividade pra casa, ele termina em casa, sabe? Mas fazer isso, deixar ele de punição, é muita maldade para uma criança pequena que está começando a ser introduzida no sistema educacional. Isso realmente é pedagogia? Sabe? Foi uma coisa que me revoltou bastante, que eu fiquei muito chateada. E aí, eu comecei a prestar atenção, né, nos comportamentos dele e entender que essa aversão por atividade, essa raiva que ele estava pegando, tinha um motivo. Por que no começo do ano ele voltava todo feliz em fazer as atividades e agora ele não fazia mais? Porque criaram uma intimidade dentro da sala de aula ao ponto de acabarem desdenhando ali, fazendo zoeiras um com o outro, porque santo provavelmente ele não é. Responder, fazer coisas feias também, acabar atacando ali, ele provavelmente deve ser que fazia. Mas eu conheço o filho que eu tenho dentro de casa, e é até engraçado falar isso, que é assim, enquanto um coleguinha, uma amiga minha, uma pessoa assim, minha amiga, tá falando com ele, tá brincando com ele, ele é a mais amável do mundo. Se essa amiga minha começar a implicar com ele, e ele pegar ranço de você, você pode virar cambalhota que ele vai ter ranço de você. Que ele vai te olhar com aquele olhar de que você é inimigo, de que você não gosta dele. Ele tem isso dentro dele, é uma coisa natural. Não significa que ele tem algum tipo de transtorno ou alguma coisa, sabe? Eu fiquei bem chateada com toda essa situação e fui conversar com outras mães sobre isso. E vi que a outra mãe, que também, a filha dela também estuda lá na escola, estava passando pela mesma situação. Ela também é mãe solo, ela também às vezes não consegue mandar a criança para a escola no outro dia quando ela passou por algum serviço ou alguma situação e não conseguiu mandar a criança para a escola. E aí a criança começou a sofrer punição. Só que a filha dela tem 7 anos e está no 1º ano. Ou seja, é porque é o sistema tradicional da escola. Como eu faço faculdade de psicologia, eu cheguei num curso que ele chama Desenvolvimento da Psicologia e Teoria dos Aprendizados. E aí eu comecei a perceber que existe hoje, dentro da teoria dos aprendizados, as escolas elas foram construídas através de alguns ensinamentos de Aristóteles, de Jean Piaget, de Vygotsky, que são alguns filósofos que começaram a estudar o comportamento da criança e começaram a desenvolver como a criança aprende. E aí eu separei para vocês aqui, para vocês aprenderem junto comigo o que é uma escola tradicional e o que é uma escola construtiva interacional. Na teórica, quando nós estamos falando, o ensino clássico, que é o ensino tradicional, ele é muito lindo, só que na prática a gente vê exatamente comportamento como esses, que às vezes a gente fica com raiva dos professores, a gente fica nervoso com o que está acontecendo, porque a gente realmente fica chateado de ter esses comportamentos. Escola tradicional versus escola construtiva. Na escola tradicional, ela é conteudista. Isso significa que é um modelo antigo e ainda muito popular no Brasil, que a sua estrutura visa a universalização do saber e a preparação para a vida em sociedade através da disciplina e da ordem.
Perfeito, porque é isso que a escola tem que ensinar mesmo, a criança a ter disciplina e a ter ordem. Só que o que acontece é que a escola construtiva, ela é baseada nas ideias dos pensadores que eu falei, Piaget e Vygotsky, que defende que o conhecimento não é simplesmente recebido, né? Onde, por exemplo, o aluno ele é vazio, o professor é cheio e o professor enche esse aluno e esse aluno só tem que receber o conteúdo. Eles falam que isso é construído pelo indivíduo e com a sua interação com o meio e com todos em sua volta. Então, no sistema tradicional, o professor ensina o conteúdo e ponto. Já na escola construtiva e interativa, o professor cria situações e cria situações problema, e aí eles vão medindo ali o processo de aprendizado do aluno, até que nível esse aluno desenvolveu, até que nível esse aluno não desenvolveu, sabe? Tudo tem o seu tempo. No tradicional, o aluno escuta e memoriza, igual a tabuada, né, que tem que decorar ali a tabuada. Já na escola construtiva, o aluno constrói o conhecimento por meio de ações, reflexões e interações. Então, eles usam toda uma situação para fazer aquele aluno entender sobre o conteúdo e não memorizar e decorar o que é certo e o que é para seguir. Na escola tradicional, eles têm uma rigidez curricular e a disciplina são pontos centrais. Então, alunos que eles não cumprem essa disciplina curricular, que tem que questiona o professor, que tem uma opinião mais forte, que às vezes não se sente confortável com alguma coisa, para eles isso aí é uma coisa que está fora do padrão, é indisciplinado e precisa ter uma punição, correção. Já dentro da escola construtiva, eles valorizam essa autonomia, eles acabam trabalhando isso junto com a criatividade e desenvolvendo um senso crítico. Então, em vez dele ser configurado como tá errado a sua forma de pensar, vamos entender aqui por que você pensa assim. E aí desenvolve esse senso crítico, ainda quando a criança é pequenina. Na escola tradicional, existe uma transmissão de conteúdo e acúmulo de informações. Então, o professor falou, transmitiu o conteúdo. O aluno recebeu, então acumulou aquele tanto de informação na cabeça. Já na escola construtiva, o erro é visto como parte natural do processo de aprendizado e é uma oportunidade para a criança revisar suas estratégias e construir novos entendimentos. Então, errar faz parte. Através desse erro, como que a gente aprende? Né? Eles vão trabalhando o conceito da criança e lapidando essa criança para ele ter novas formas de aprender. Uma forma que a criança sabe como aprender. Porque sim, né? A gente não é, como dizem, como os filósofos antigos chegaram a pregar. Nós não somos uma tábua rasa que a gente chega ali do nada e o professor escreve na gente tudo que a gente tem que aprender. Na verdade, a gente já tem os nossos ensinamentos através do meio que a gente foi criado, da educação que os nossos pais nos dão em casa, né? E aí a escola e o professor vai ser esse meio entre o ambiente e a sociedade, sabe? Ele vai ficar ali para ensinar o aluno, instruir ele e não acumular de informações. No ensino tradicional, eles têm foco no resultado. Então, o que você absorveu, o que você aprendeu? E aí eles analisam através de provas, de testes padronizados e geralmente com caráter classificatório ou eliminatório. Não conseguiu passar? Você é ruim. Conseguiu passar? Você é bom. Já na escola construtiva, eles têm um foco no processo de aprendizado e no desenvolvimento do aluno. Então, eles usam avaliações diagnósticas e contínuas, priorizando a compreensão e a aplicação do conhecimento. Então, tudo bem que você não aprendeu da forma que o professor te ensinou. Qual foi a forma que você aprendeu? Eu aprendi assim, assim, assado. Às vezes é em outras palavras do que o professor queria dizer, mas também tá certo. Então a gente diagnosticou isso e tá tudo bem, você pode passar de ano. Então, visando toda essa diferença de estudos que eu aprendi através da psicologia, eu percebi que o mais saudável não só para o meu filho, mas para toda e qualquer criança, principalmente a pedagogia em si, o sistema construtivo interativo é bem mais saudável. E quando a gente faz uma pesquisa de campo de países super desenvolvidos, como, por exemplo, a Finlândia, a Dinamarca, países como esse, você vê que é exatamente assim que eles aprendem. Inclusive, tem uma escola aqui no Brasil, que é a Maple Beer, que é uma escola cara, né? Mas que ela é totalmente construtiva e muito criticada. As crianças lá não sabem falar tabuada, mas se você colocar eles para fazer um cálculo, eles respondem assim, porque eles aprenderam de acordo com o processo deles e não de uma forma de memorização. Visto isso, eu comecei a procurar escolas que têm um ensinamento construtivo, onde existem psicólogos dentro
dentro de escolas, onde esses psicólogos vão conseguir trazer uma orientação melhor para os alunos, e estou buscando esse tipo de escola para colocar o meu filho, onde ele possa dar uma opinião, que às vezes não é a opinião certa, mas ali ele vai ter o senso crítico desenvolvido, onde se ele errar, ele não vai ser punido, e sim vão ensinar para ele uma nova forma dele acertar. Isso vai fazer bem para ele, vai fazer ele gostar das atividades, porque é só o começo. Ele tá no Jardim 3, ele ainda tem todo o sistema educacional para passar entre o ensino fundamental, o ensino médio e, se ele estiver pronto, uma faculdade. Que eu quero, óbvio, né? Mas a gente não pode botar expectativas. Mas eu espero que ele tenha uma educação tão bem estruturada ainda na infância, que quando ele chegue ali no ensino médio, ele queira fazer isso com muito carinho, e quando ele chegue na faculdade, ele goste e ele escolha fazer faculdade, sabe? Já o sistema tradicional, de começo, já vi que ele criou uma versão que a punição não é legal. Se ele for eliminado por conta de um teste ou de alguma atividade que ele for feita, ele vai ficar com raiva do professor, e isso não está sendo saudável para ele. E eu decidi contar essa história para vocês, porque quem me segue lá no meu Daily, no Paula Marques AB, eu abri só para mulheres, tá? Não, mulheres, homens que são meus amigos, mas a maioria são gays, e algumas pessoas da família, até os homens da minha família não participam, é mais... Ah, não tem ninguém da minha família que é homem que tá lá, não. Eu tirei todo mundo mesmo, até meu pai. Se você quiser me seguir lá, eu compartilhei um pouquinho disso lá, e eu falei que eu faria um vídeo ensinando a diferença dessas duas teorias de ensino, para passar essa informação para vocês. Porque hoje no Brasil é muito mais fácil você encontrar uma escola que tem o sistema tradicional. E hoje, quando você fala sistema tradicional, todo mundo fala, nossa, o sistema tradicional. Mas por trás, poucas pessoas realmente entendem a filosofia de um ensino tradicional e como isso pode prejudicar no desenvolvimento do seu filho, principalmente se ele tiver alguma dificuldade, se ele não tiver junto ali com as crianças, se ele não tiver no mesmo tempo das outras crianças. Isso vai fazer ele ficar cada vez menos interessado por escola, a ponto de chegar no momento em que ele não queira de forma alguma ir para a escola, e dar muito mais trabalho para nós que somos pais, que a gente quer que os nossos filhos vá, né? Acho que a pior coisa que tem é uma mãe, é um pai que tem um filho dentro de casa, que tem dificuldade de acordar, de ir para a escola, de fazer atividade, que dá trabalho, que não consegue absorver o conteúdo. Talvez é o método de ensino dessa escola que é tradicional, que está fazendo o seu filho se atrasar totalmente na forma que ele pensa. Às vezes a forma dele não está errada, porque não existe certo e errado. Às vezes ele só não está sendo bem direcionado e bem guiado para ele poder acertar da forma que o cérebro dele está preparado para entender. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Essa história é minha, né? Não sei se deu para se perceber, mas eu não quis falar que a história era minha já de cara. Só quem tá assistindo que vai saber. E aí deixa nos comentários qual foi o tipo de ensino que você teve na sua escola, né? Se você teve muita dificuldade, se você é mãe, se você é pai, que escola que o seu filho estuda. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixa os seus comentários, mande a sua história no historiascanaldiodepaula@gmail.com, curta, comenta, compartilha. Um beijo e até o próximo vídeo.